Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos. Inicialmente eu queria agradecer o carinho e o feedback que vocês estão dando ao meu trabalho. Muito obrigado a vocês, amigos que estão iniciando na espiritualidade, amigos candomblecistas, umbandistas, espíritas, espiritualistas, universalistas. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pelas boas vibrações com quem vocês nos têm presenteado. Para alguns que estão começando agora, podem achar que nós deveríamos estar falando de amor, de caridade, de paz. Isso é muito bom e é muito importante. Mas também significa amor quando nós revelamos as estratégias utilizadas pelas sombras para iludir, enganar e recrutar a maior quantidade de pessoas, plantando nelas uma ideia equivocada sobre a espiritualidade. Revelar, desmascarar, decodificar os mecanismos das sombras é uma tarefa importantíssima num momento como esse, que nós chamamos de transição planetária, onde os paradigmas, as ideias equivocadas, as ideias envelhecidas e caducas precisam cair e precisam sofrer também uma análise. Então é necessário, já que nós estamos debaixo de um pensamento lúcido, exibirmos e apresentarmos nossos argumentos, não para impor a vocês, mas para expor, e que vocês analisem isso. Muito bem. Um dos objetivos das sombras não é negar a luz de forma veementemente e objetiva. Não é dizer que Jesus não é bom, que a doutrina espírita não é boa, que não é isso. O objetivo é deturpar, é fazer as pessoas se afastarem de uma luz mais poderosa, de uma luz mais profunda. Nós sabemos que o conhecimento espiritualista, ao longo dos milênios, sempre esteve presente na Terra através de inúmeros mensageiros. Buda, Jesus, Forri, Krishna, não é? Lao Tse, Confúcio, Zaratustra e por aí vai. Então, esses seres que trouxeram esses conhecimentos espirituais nunca deixaram, por ordem do Cristo planetário e com o trabalho abnegado do Mestre Jesus, nunca deixaram o orbe planetário órfão. Sempre teve um conjunto de diretrizes superiores, apesar dos seres da escuridão dominarem o planeta. Esse conhecimento ele foi solto, ele foi trazido de acordo com a evolução dessa humanidade. Porque falar de uma outra dimensão vibratória, quando não se tinha ainda uma noção mais profunda sobre energia, sobre as energias em estados sutis, não é? É preciso que surgisse a química e a química dos fluidos e a física das radiações, para dar uma ideia dessa humanidade que existe, sim, muitas coisas que os nossos sentidos ainda não podem captar. Não é verdade? Robert Hooke, em 1665, observando o tecido suberoso, pôde perceber as células. Galileu Galilei, com seu telescópio, pôde perceber o mundo dos infinitamente grandes. E Allan Kardec, através do seu trabalho pioneiro e sério, pôde receber o Consolador prometido e apontar as diretrizes para que a gente observe o mundo espiritual de uma forma lúcida e menos mística. Então, um dos problemas que nós temos aqui na humanidade é a incredulidade. As pessoas são incrédulas, elas não acreditam. Mas esse problema de incredulidade, ele não é um problema específico e peculiar do planeta Terra. Centenas e milhares de mundos nesse nível que a humanidade se encontra, que estão nesse estado de provas e expiações, também tem esse problema. Os comportamentos psicológicos das massas, dos seres espalhados pelo universo, se repetem. Então a Terra não é privilégio esse comportamento da incredulidade. O espírito, ainda vibrando de forma pequena, encarna num mundo como esse, recebe um esquecimento fortíssimo e ele tende a acreditar que tudo aquilo que existe é somente aquilo que ele vê e sente no seu corpo físico. A intuição superior desse espírito ainda não acordou, ainda dormita. Ele não acordou para aquela intuição cósmica, que é peculiar das almas que já reencarnaram muito e sabem que não é somente isso aqui. Mas as sombras que existem
Eles querem que a maior parte dos espíritos estejam junto com eles. Então eles vão trabalhar na mente desses seres encarnados para desviar o conhecimento, para fazer com que as pessoas elas não tenham acesso à informação. É isso que um obsessor simples, muitas vezes, faz com aquela pessoa que está sofrendo o seu ataque, está sofrendo a sua ação. Evitar com que a pessoa vá a uma casa espírita, ou uma casa de umbanda, ou qualquer outra religião, evitar que ela tenha acesso à informação, ao conhecimento, para que ela se modifique. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmoralizar o conhecimento, eu vou dizer que aquele conhecimento não é verdadeiro, que aquilo ali não existe, que aquilo ali é uma mentira, não é? Muito bem. É isso que as sombras estão fazendo de uma forma mais sutil hoje no movimento espírita, e no movimento umbandista, e no movimento espiritualista como um todo. Eles estão trabalhando para desacreditar as novas informações que estão vindo, informações essas que estão trazendo informações mais profundas sobre o mundo espiritual. Percebam que quanto mais as pessoas encaram, elas olham o mundo espiritual como uma coisa diferente da nossa realidade, menos elas conseguem encontrar padrões de referência para elas se modificarem. Quanto mais esse mundo espiritual for misterioso, for desconhecido, e tiver um padrão de vivência diferente daquilo que nós temos, mais nós nos sentimos distantes dele e mais nós ficamos mais nós ficamos sem incentivo de nos modificar, porque a gente tende a achar que aquilo é muito diferente de nós. Nós não ficamos sem parâmetro. Como é que é o mundo espiritual? Não se sabe, é um mistério. É isso que as religiões dogmáticas fazem. Elas negam as comunicações. Por que elas negam as comunicações? Por que essas religiões tradicionais insistem em dizer que todas as comunicações é fruto do demônio, do diabo? Por quê? Não é só uma negativa de caráter filosófico-religiosa. Existem também ali outras intenções. Um dos pilares da religião é justamente a crença na imortalidade da alma. Ora, mas se a alma ela sobrevive além do corpo, como é que essa alma vai estar? Como é essa vida nesse mundo espiritual? Então, se nós ficarmos sabendo sobre isso, se nós recebermos informações diretamente dos habitantes que estão do outro lado, para que a gente vai acreditar nos sacerdotes aqui da Terra, que são os únicos, até agora, são os únicos responsáveis por dizer a verdade, por interpretar as Sagradas Escrituras, não é? Os doutores da lei, aqueles que interpretam corretamente as Escrituras e aqueles que são responsáveis por guiar a massa e que também são responsáveis por plantar ideias limitantes, ideias que impedem comportamentos emocionais e pensamentos que impedem a própria alma encontrar a sua luz. Por quê? Um dos dogmas que são sustentados pelas teologias dogmáticas é o dogma do pecado original. Adão pecou. Logo, como toda a humanidade veio de Adão, toda a humanidade herdou a culpa de Adão. Não é? Então, a pessoa já começa a ter uma concepção religiosa de que ela não é uma pessoa, digamos assim, com o destino da luz. Ela já nasceu do pecado e em pecado. Então isso já gera o quê? Uma depressão, um pessimismo terrível. Mas aí eu pergunto, quem é o autor desse ser que cometeu o pecado original? É o Deus ou é o demônio ou é o diabo? Não, o autor dos seres é Deus. E como é que Deus cria uma coisa para aquilo não dar certo? Aí vem as explicações filosóficas de que um grupo vai ser salvo, outro não vai ser salvo. Eu não vou entrar nesse debate improfícuo que não vai levar a nada. Eu só estou fazendo aqui uma análise, expondo a vocês. Então, esse dogma do pecado original, ele planta na mente das pessoas um pessimismo. Então, vejam só. O que pretende as teologias dogmáticas? Impedir que as pessoas tenham acesso às informações que vêm do mundo espiritual. Então, o que é que essas doutrinas fazem? Elas vão demonizar tudo aquilo que esses conhecimentos passam.
para que as pessoas não peguem informações, para que as pessoas não adquiram conhecimento, eu não vou dizer, eu vou demonizar isso, eu vou colocar o medo. Cuidado, o demônio se transveste em anjo de luz. Essas informações não é de Deus, é do diabo. Entenderam? Então eles vão trabalhar na psicologia do medo, dizendo que aquilo ali não é obra de Deus. Embora o conteúdo recebido seja de alto valor moral, de alto valor espiritual. Embora aquele conteúdo ali tenha tudo a ver com as palavras do Nazareno. Mas não importa, porque as pessoas vão ficar motivadas não a refletir, elas vão ficar, elas serão comandadas pela psicologia do medo. Do medo. Você está vendo uma coisa que não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque nós que somos os doutores da lei, nós que somos aqueles que entendemos a mensagem do Cristo, nós somos os responsáveis por Jesus aqui na terra. Nós somos os maiores representantes do Cordeiro. Somos nós que dizemos a verdade. E isso não é de Deus. Porque esses seres não podem se comunicar. Só podem se comunicar os demônios. Essa psicologia que as teologias dogmáticas passam. Nós conhecemos já esses argumentos, né? Agora, dentro do próprio movimento espírita também surge uma psicologia nefasta, que pretende também, como eles, impedir as pessoas de terem um conhecimento espiritual. Só que agora o negócio nasceu dentro do espiritismo e toma uma característica muito interessante. Em nome da boa doutrina, em nome do pensamento kardeciano, não devemos aceitar mentiras. Então, muita coisa está sendo repudiada. E estão invocando Allan Kardec para isso. Dizendo que essas teorias, essas explicações, elas não batem com aquilo que Allan Kardec deixou. E essas pessoas pegam trechos de Allan Kardec, passagens soltas, e relacionam com a obra, dizendo que aquilo ali não é verdade. Entendeu? Gente, esse problema, ele é muito mais profundo do que vocês imaginam. Não se trata apenas de uma ortodoxia. São espíritos ortodoxos reencarnados. Não, não é isso, gente. Não é apenas isso. A coisa é mais profunda. Essas pessoas que trabalham assim no movimento espírita, elas estão sendo comandadas por inteligências extremamente inteligentes, por espíritos de uma evolução intelectual, de uma cultura muito grande, que conhece o medo, que conhece o nível evolutivo dos espíritos que estão no movimento espírita e espiritualista. Então, o objetivo já que veio uma parte da informação, vamos parar aqui e vamos impedir que mais detalhes sejam passados, que mais conhecimentos sejam passados. Sabe por quê? Quanto mais informações detalhadas nós tivermos do mundo astral, quanto mais nós soubermos os espíritos que são felizes e que são, vamos dizer assim, tristes, e o porquê, e como eles estão, isso vai promover uma mudança reflexiva muito grande. Ah, como é que é o mundo espiritual? Ah, o mundo espiritual é um mundo muito belo e muito bonito. Mas como estão as pessoas? Como é o sofrimento? Aí diz Kardec lá, o sofrimento é de caráter moral. É de caráter moral. Muito bem. Mas parou nisso. Não competia a ele, na época, trazer informações mais detalhadas sobre a problemática do corpo astral dos espíritos. O perispírito, como ele fala, o psicossoma, que diz que o nome chamado por André Luiz, o corpo astral, como fala o espiritualismo como um todo. Então, quanto mais nós soubermos detalhes de como é essa vida, mais isso mais vai impactar na nossa reforma íntima. E quanto menos a gente souber, mais a gente vai ficar achando que é uma coisa muito distante de nós. Então, se é muito distante, ora, eu não vou me modificar. Vejam bem, tem muita gente que diz assim, o que é que diz o materialista? O materialista não, o espiritualista raso. Ele diz, quem vai sofrer é meu espírito. Meu espírito, dá a impressão que tem ele e tem o espírito, né? Muita gente diz assim, de noite meu espírito sai do corpo. Não é seu espírito que sai do corpo não, filha. É você que sai do corpo. Se você diz que seu espírito sai do corpo, tem duas coisas em você. Tem você e o espírito. Quem manda nessa bagaça, quem é? É você ou é ele? Então quer dizer que tudo de errado que tu fizer, quem vai pagar teu espírito não é tu? Não é você que vai responder. Como tudo aquilo que tu fizer. Então essa psicologia de separar, de ocultar
de transformar em mistério. Porque quanto mais uma coisa ela é oculta, quanto mais uma coisa ela é segredo, mais ela gera minhoca na cabeça das pessoas. Rapaz, tu já fosse naquele bar ali? Rapaz, nunca ninguém foi naquele bar, não. Ninguém é fechado o bar. O que é que tem lá? Rapaz, deve ter alguma coisa maravilhosa. Não, deve ter alguma coisa boa. Não, rapaz, deve ter algum problema. Observe que a ignorância gera conjecturas. E a conjectura leva o quê? A incerteza e ao medo. A luz, ela clareia. As trevas oculta e esconde. Entendeu? Antigamente, no Egito Antigo, esse conhecimento era passado por poucos, a doutrina secreta, o sumo sacerdote explicava, pegava as crianças com 7 anos, e são 7 fases, aos 49 anos o que a pessoa saía como mago, aquilo era um conhecimento oculto, era um conhecimento fechado, não era para todo mundo, não é? Então vem, o conhecimento vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, por isso que chamava-se de ocultismo, o conjunto de informações que ficavam ocultas, não era para todo mundo, porque nem todo mundo podia. Mas agora, com a maturidade da humanidade, o conhecimento está sendo colocado. Aqueles que rejeitam isso é porque ainda têm vibrações e ressonâncias do passado preso a essa visão medieval, que não quer aceitar o conhecimento. E as instituições, quando negam isso, não é por uma questão exclusivamente filosófica e de divergência. É porque querem manipular as pessoas, querem manter as pessoas manipuladas e presas. Ó, se a gente for divulgar, chama o cardeal aí, chama o bispo, chama aí o pastor, o chefe. Se a gente for divulgar que essas comunicações são verdadeiras, nós vamos poder perder o poder sobre as ovelhas. E a nossa instituição, ela vive em cima do poder, do controle da mente humana. Então não seremos nós que vamos ensinar. Quem vai ensinar serão os espíritos. Não, quem tem que ensinar somos nós. Porque nós também oferimos recursos financeiros disso. Era isso que acontecia na época de Jesus. Quando Jesus chega e começa a falar, e as pessoas começam a seguir, a primeira preocupação do Sinédrio é: esse cara está arrebatando multidão. De repente o povo para de dar contribuição daqui, como é que vai viver os doutores da lei aqui? Doutor da lei fulano de tal recebe 5 cabras, o outro recebe couro de animal, o outro recebe um pedaço de terra, o outro recebe pães. Quer dizer, se esse povo se afastar, eles vão parar de contribuir e a gente não vai ter as regalias. A primeira preocupação do Sinédrio era dinheiro, era recurso para receber. Jesus, não é? Eles estão ouvindo esse cara. Quem é esse menino, esse garoto de 30 anos, 32 anos que está falando de uma doutrina? Ele veio de onde? Entenderam? É muito fácil ver Jesus hoje, porque ele é consagrado pela história. Na época é diferente, Jesus não tinha isso. Então muita gente fala, porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus. Você está falando, você não está entendendo. Você não conhece o Jesus da época. Você conhece o Jesus histórico e consagrado na época de hoje. Mas o Jesus da época, o jovem inovador, e se ele viesse hoje, você repeliria. Com certeza você repeliria. Porque só identificou quem tinha luz dentro de si, tinha o amor que identificava a luz dele, que quebrava paradigmas. Jesus foi o maior quebrador de paradigmas que existiu, o maior quebrador de ideia religiosa foi Jesus. O maior proclamador do amor cósmico e não do amor religioso. Então vem o povo hoje dizer que segue Jesus acreditando que a única religião que você tem é verdadeira. Se você acha que a única religião que você tem é verdadeira, você nunca conheceu Jesus, você conhece um produto enlatado criado pela história. Essa é a realidade, acorde. Você acha que é um grande seguidor de Jesus, achando que sua religião é a única fonte de verdade? E está longe de compreender Jesus. Sua compreensão sobre Jesus meu Deus, é ridícula. E essas verdades têm que ser ditas, porque está chegando a hora de expandir a consciência, de abrir a cabeça. Então as comunicações do além-túmulo conosco é uma naturalidade, isso sempre existiu e vai existir. Sempre existiu e vai existir. Agora, qual é a estratégia hoje dentro dos meios que aceitam a comunicação? Não é negar as comunicações, é desacreditar dizendo que aquilo é uma invenção. Por exemplo, vamos pegar vou pegar um livro aqui básico, O Abismo. Na época que eu comecei no movimento espírita, eu tinha eu comecei com uns 14 anos, na Federação Espírita Pernambucana. Aos 16 eu cheguei numa casa espírita e eu tive acesso a esse livro. Não li o livro, mas falaram. E na época diziam, esse livro é muito estranho, porque isso, porque aquilo. O que o livro tem? O livro descreve espíritos em situação difíceis, terríveis lá embaixo. Por quê? Os espíritos estão porque odiaram, porque fizeram mal, não é? O livro descreve a presença de seres de muita luz, os anjos, Atafon e o anjo Gabriel, no abismo. O que
isso significa dizer que existe um anjo Gabriel e Atafon? Que a misericórdia de Deus não abandona ninguém. Agora, a forma do anjo, se o anjo tem asa, se não tem. Aquilo é a descrição do autor que está mostrando. Então você repelir uma informação dessa, quando essa informação não traz nada de negativo. Mas se o livro estivesse trazendo alguma coisa assim, como desacreditando a reencarnação, desacreditando as comunicações, entendeu? Se o livro estivesse discordando disso, tudo bem, mas o livro não discorda. Ele traz informações, aí as pessoas se apegam naquilo, começam a criticar o livro, esse e outros livros, criticar e ficam citando trechos de Kardec. Ué, na Revista Espírita, Allan Kardec menciona a suposta casa do espírito que foi aqui na Terra, o grande compositor Mozart, não é? Mozart, não sei se é Mozart, se é Wolfgang Mozart Amadeus ou se é o Beethoven, não lembro bem agora, falando da suposta casa dele num outro planeta. E ninguém diz que é fantasioso, porque aí seria, né? Então, não, vamos aceitar. A estratégia hoje vamos aceitar. A estratégia das sombras hoje vamos aceitar Allan Kardec, porque já veio, não é? Ou seja, é uma estratégia que foi adaptada ao movimento espírita. É uma estratégia das sombras que foi adaptada ao movimento espírita. Não, o espiritismo eu já aceito. Agora eu vou trabalhar. A gente não pode dizer que não aceita o espiritismo, porque o povo acredita. As pessoas aceitam Allan Kardec. Bem, então vamos trabalhar para tirar todas as outras obras. Vamos tirar tudo. Vamos fazer com que essas obras sejam desacreditadas, para que as pessoas não tenham informação e para que as pessoas procurem odiar os irmãos que acreditam nisso. Além de desacreditar as obras, o que é que as sombras estão fazendo? Passe a odiar esses irmãos que acreditam nisso. Passe a considerá-los como pessoas que estão atrapalhando o espiritismo. Olha só, essas pessoas que acreditam nessas obras são fracas de espírito, são fracas de mente e estão atrapalhando o movimento espírita. Aí pega um trecho de Kardec que recomenda um bom senso, o trecho em si está certo, e ele procura estabelecer um link com uma coisa que não tem link, não tem nexo de ligação, não há nexo de ligação nenhum naquilo ali. Ele cita o trecho, Kardec fala que devemos analisar. Olha a obra aí, ó. Aí cita a obra e tenta estabelecer a ligação. Mas não tem ligação, gente. Não há ligação nisso. Se você for uma pessoa perspicaz, se você verdadeiramente for uma pessoa inteligente, você vai perceber que ele está citando um trecho, esses ortodoxos que são comandados pelas trevas. Ele cita um trecho e estabelece uma conexão com a coisa, ele força a conexão quando não tem. Não dá para decidir. Se você chamar um professor de português, de língua estrangeira, e fizer uma interpretação de texto e dizer esse texto aqui e esse aqui, agora tem conexão? Ele vai dizer, não, necessariamente não tem conexão. Não tem, mas a pessoa incute isso na pessoa. Por quê? A maioria dos cérebros que estão recebendo isso são cérebros com pouca cultura, ou são pessoas que têm vamos dizer assim, às vezes tem pessoas com muita cultura, mas sem uma maturidade espiritual. Para perceber o ensinamento moral que está ali por trás de alto valor. Um livro como O Abismo, um livro que descreve as estratégias das trevas e os trabalhos deles, em nada vai atrapalhar o espiritismo, em nada vai atrapalhar os trabalhadores. Muito pelo contrário, vai munir, vai preparar os trabalhadores para saber lidar com as trevas. Um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, que eu poderia estar falando de Francisco de Assis, do amor, da caridade, do amorzinho, mas ele é necessário. Por que ele é necessário? Para mostrar a vocês como as trevas estão entrando na mente de muitos irmãos. Muitas pessoas que assistirem esse vídeo depois, elas vão começar a pensar, é mesmo. O que tem de mal num livro como O Abismo, que mostra as consequências de espíritos extremamente arrogantes, que mostra a ação dos bons espíritos ali, que mostra que aquele sofrimento não é eterno? Quer dizer que os espíritos não podem mais vir falar de nada. Tudo que vem falar diz, não, mas peraí, eu não aceito. Muitos espíritas estão negando verdades em nome dessa frase. Eu prefiro rejeitar mil verdades do que aceitar uma mentira. Mas as pessoas estão negando coisas que não tem nenhum problema naquilo ali. Qual é o problema que vai gerar isso? Qual é a consequência que vai gerar isso? Certo? E qual é o benefício que isso vai gerar? O conhecimento da realidade espiritual, das consequências que está mostrando ali,
o livro Como um Abismo mostra, as regiões onde essas almas trevosas ficam devido aos seus comportamentos. Qual é o problema em abrir isso para a humanidade? Em que isso vai afetar o desenvolvimento da doutrina? Não, porque isso é uma coisa fantasiosa. Você está falando fantasioso. Se você falar para um evangélico que o corpo astral, que o perispírito existe e que é fantasioso, ele vai dizer também que é fantasioso. Os argumentos dessas pessoas que estão dentro do espiritismo, negando as obras que vêm, é o mesmo, é a natureza, o argumento é o mesmo argumento dos dogmáticos, não é? Que não aceitam as comunicações espíritas. É a mesma coisa, só que eles estão mascarando isso, colocando como sonhadoras, como uma coisa que não tem sentido, zombam daquilo, zombam da informação que é trazida. A informação é trazida para abrir nossa cabeça, para que a gente respeite a oportunidade da encarnação, para que a gente valorize. Porque se ficar somente nisso, os espíritos existem, eles conservam a sua individualidade. Pronto. Sim, mas como é que é o detalhe? Não pode ter detalhe. Se vier detalhe, é reprimido. Se vier detalhe, é repelido. Por quê, gente? Qual o sentido disso? Quer dizer que nós vamos aceitar tudo? Não vamos aceitar tudo. Mas tem coisa que não tem sentido aquilo ser mentira. Por exemplo, um médium como Francisco Cândido Xavier, um homem honrado, psicografou várias obras, um espírito com muito amor, com muita luz, trouxe muitos conhecimentos, e tem gente que diz que aquilo ali não existe. Ué, quer dizer, se um médium é elevado moralmente, trabalha, um médium é elevado moralmente, faz a caridade, dá exemplo de humildade, de amor, traz muitas mensagens de consolação, as cartas que foram trazidas. Gente, não pensem que um médium que fez um trabalho de amor, de caridade, que está falando aquilo, de repente ele vai cometer um erro gravíssimo lá e os espíritos não vão orientá-lo. Quer dizer, então assim ninguém pode ter certeza de nada. Então não teríamos nem a certeza do trabalho de Allan Kardec. Ué, você pega uma obra, pega o trabalho dele e diz, puxa vida, isso aqui é bom. É a mesma coisa dizer assim, não, o Allan Kardec, olha o trabalho que o Allan Kardec fez. Qual foi o trabalho que o Allan Kardec fez? Um trabalho magnífico. E tem gente que diz a ele, Allan Kardec foi racista. Ou seja, ele tinha preconceito. Quer dizer, um espírito que acreditava na reencarnação, que tem toda uma visão cósmica e sideral, um espírito daquele que vai muito além das perguntas, que Allan Kardec foi um exímio perguntador, mas o trabalho dele vai muito além disso. Um espírito com evolução moral desse tipo, ele iria ficar preso a um pensamento desse, racista? Não, gente. Não bate, uma coisa não bate com a outra. Então, cuidado. Está havendo, dentro do próprio movimento espírita, essa ação das trevas, mascarada em análise crítica, e de análise crítica não tem nada. E está arrebanhando muitos irmãos inocentes. Abra o olho de vocês. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja com todos.